Então, vá, meus queridos alunos do terceiro ano e pré-vestibular. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje, iremos fazer as resoluções do capítulo 5. Aula passada, trabalhamos com o capítulo 5, que abordou o conteúdo de conjuntos, ok? Então, pega o material e vamos lá. O que é que diz aí a primeira questão? Classifica as sentenças a seguir em verdadeiras ou falsas. Letra A. 3 pertence ao conjunto 1, 2 e 3. Verdadeiro ou falso? Ok, essa alternativa é verdadeira, pelo fato da última aula eu ter explicado para vocês que a relação entre elementos e conjunto é de pertinência, e a relação de conjunto com conjunto ou conjunto com subconjunto é de estar contido. Então, letra A, a alternativa é verdadeira, certo? Vamos lá para a letra B. 1 e 2, união a 3 e 4. Então, conjunto 1 e 2, unido a 3 e 4. É igual a 1, 2, 3 e 4. Ok, também é alternativa verdadeira, porque já sabemos que a união entre dois conjuntos é pegar todos os elementos que pertencem ao conjunto, que pertencem a outro conjunto, sem precisar repeti-lo. Então, nesse caso, letra B está também correta. Letra C, temos um conjunto A, B, C e D, está contido em AB. Essa alternativa, gente, é falsa, porque o símbolo de estar contido ele está errado. Quando eu falo que A, B, C e D está contido em AB, dá a entender que esses 4 elementos estão contidos nesse outro conjunto menor, o que é um erro. A notação certa seria AB está contido em A, B, C e D, porque a gente sabe que a relação de estar contido nada mais é do que subconjunto. E nesse caso, o segundo conjunto que é subconjunto do primeiro. Então, letra C, falso. Letra D, 1 e 3 pertence a 1, 2, 3 e 4. Também está errado, só pelo simples fato de que 1 e 3 está contido. Quando eu falo 1 e 3, se relaciona a um conjunto. Então, 1 e 3 é subconjunto de 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, a simbologia correta seria estar contido e não pertence. A letra E, A, B e C, interseção A1, 2 e 3 é igual a conjunto vazio. Ok, só que como eu disse para vocês na última aula, tem um pequeno probleminha aí. Foi o que ele fez, ele usou a notação de vazio e colocou o símbolo de vazio dentro. Então, quando eu faço isso, esse símbolozinho de vazio, ele perde esse contexto de vazio. Então, eu estou dizendo que esse conjunto é unitário. Então, a interseção entre esses dois conjuntos ele é vazio, só que a notação de vazio está errada. Ou a chave vazia ou esse símbolo. Eu não posso unir os dois símbolos, porque dessa maneira ele perde a simbologia de vazio e passa a ser um conjunto unitário. Então, a letra E também está errada. Ok? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Considere os seguintes conjuntos. A, 1, 2, 4, 5 e 7. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Certo? Então, diz o seguinte, a partir disso, analise a alternativa correta. Letra A, B, A é subconjunto de B. Logo, a interseção B é o próprio B. Então, vamos lá, gente. Nesse caso, A é subconjunto de B. Verdadeiro, está tranquilo. Porque todos os elementos de A também são elementos de B. Então, eu posso garantir que A é um subconjunto de B. Então, A está contido em B. Só que a segunda parte me diz o seguinte, que a interseção B é o B. Voltando lá na nossa explicação da nossa última aula. A interseção B significa dizer o quê? Os elementos que tem A e os elementos que tem B. Como A é um subconjunto de B, a interseção é o próprio conjunto A. Então, essa alternativa está errada, porque a interseção B é o próprio conjunto A, e não o conjunto B. Letra B. A união B é o próprio conjunto A.
já está errado, porque A união B são todos os elementos que tem A e todos os elementos que tem B. Só que nesse caso, A é subconjunto de B, então A união B é o próprio conjunto B. Então, a alternativa está errada. Letra C, A pertence a B. Lembra lá da notação que eu expliquei para vocês? Relação de conjunto com conjunto é estar contido e não de pertinência. Pertinência é conjunto e elemento. E letra D, 8 está contido em B. Tranquilo, 8 é elemento de B. Relação de elemento e conjunto é de pertence e não de estar contido. E sobrou quem para nós? A letra E, que diz o seguinte: A união B é o próprio conjunto B, pois A é subconjunto de B. Alternativa correta, letra E. Se eu pegar o conjunto A, unir com o conjunto B, o que é que vai acontecer? Como A está contido em B, a união será o próprio conjunto B. E diz mais o seguinte: para isso ocorrer, A tem que ser subconjunto. Então, a alternativa correta é a letra E. Certo? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Então, vamos lá, pessoal. A nossa terceira questão. Considere os conjuntos. Conjunto A, 0, 1, 3, 5 e 9. Conjunto B, 3, 5, 7 e 9. E um conjunto X. Diz o seguinte: X pertence aos naturais, X é menor ou igual a 13, em que N é o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, quando eu falo inteiros não negativos, a gente vai colocar o nosso zero, ok? Então, ele quer saber o quê? O conjunto complementar de A união B em relação a X é igual? Então, vamos aqui para o quadro. Primeira coisa, eu tenho aqui o conjuntozinho A. Então, todos os elementos, 0, 1, 3, 5 e 9. O conjunto B, 3, 5, 7 e 9. Certo? Aí, eu vou ter um conjuntozinho X. Tudo isso aqui. Aí, ele quer saber o complementar de A união B em relação a X. Primeira coisa, vamos verificar se A e B são subconjuntos de X. Por quê? Na nossa última aula, eu falei o quê? Sobre o complementar. Para o complementar existir, vocês precisam que o conjunto A e o conjunto B sejam subconjunto de um conjunto maior. A gente chama de conjunto universo, que nesse caso aqui a gente vai delimitar por X. Então, a gente verifica que A é subconjunto de X. A gente também verifica que B é subconjunto de X. Então, dessa maneira, se A é subconjunto de X e B é subconjunto de X, então A união B também será subconjunto de X. Então, dessa maneira, eu garanto que existe o complementar. Então, o primeiro passo é justamente fazer a união de A e B. A união B. Quando eu falo A união B, são todos os elementos que tem A, que tem B. Então, 0, 1, não preciso repetir duas vezes, 3, 5, 7 e 9. Então, está aí a união dos conjuntos A e B. Agora, eu quero o complementar de A união B em relação a X. Primeiro passo, verificar se eles são subconjuntos. A gente já verificou isso. Se eles separados são subconjuntos, então a união deles também é subconjunto. Agora eu aplico a definição do complementar, que nada mais é do que a diferença. Então significa dizer o quê? Que X diferença de A união B. Isso quer dizer que os elementos que têm X, que não tem na união de AB. Então vamos lá, 0 tem na união de AB. Então não faz parte do nosso complementar. 1 tem na união, não faz parte. 2, não tem. 3, tem. 4, faz parte do complementar. 5, não faz parte. 6, tranquilo. 7, não faz parte. 8, faz parte. 9, não faz parte. Agora, 10, 11, 12 e 13. Então, o complementar de A união B em relação a X, nada mais é do que 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. A alternativa correta nesse caso aí é letra C. Então, gente,
Só para relembrar aqui, toda vez que vocês vão trabalhar com complementar, vocês vão verificar se eles são subconjuntos. Depois disso, verificado que ocorre, vamos aplicar a nossa definição de diferença, que é os elementos que tem no universo que não tem no A união B. Professor, e se eu verificar que eles não são subconjuntos? Então a questão acaba ali, porque não existe esse complementar, ok? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Então vamos lá. A nossa quarta questão diz o seguinte: na figura, R é um retângulo, T é um triângulo e H é um hexágono, igual mostra a nossa figura aí, certo, gente? Então é correto afirmar que a região destacada em verde é dada por... Aí eu tenho as alternativas. Letra A, H diferente de B, tudo isso em interseção a R. Letra B, T diferente de H. Letra C, R interseção H, diferença de T interseção H. E D, R interseção a T. Ok? Então vamos lá. Qual a alternativa correta? Vamos para a letra A. H, diferença de T. Então, quer dizer o quê? Que são os elementos que tem no conjunto H, que não pode ter no conjunto T. Tranquilo. Mas só que quando eu falo isso, H diferente de T, são os elementos que tem H e não pode ter em T. A gente vai ficar com quem? Com essa parte do hexágono. Interseção a R. Só que a gente esquece que está pintada é a parte do meio da figura. Então, a letra A, a alternativa está errada. T menos H. T menos não, T diferente de H, que é a diferença entre conjuntos. Então, T, todos os elementos que T, que não tem H. Ok, seria bem interessante. Ah, professor, pode ser a alternativa correta. Tranquilo. Mas para que seja a alternativa correta, essa parte que está fora do retângulo também teria que estar pintada de verde. O que não ocorre. Então, nesse caso, a alternativa também está errada. Letra C. R interseção T. Então, os elementos que tem R e que tem T ao mesmo tempo. Tranquilo. Então, vai ser toda essa parte do triângulo que faz parte de R. Só que diferente de T interseção H. T interseção H é justamente a pontazinha do meu triângulo. E se eu quero a diferença, eu quero os elementos que tem na primeira parte da questão e não pode ter na segunda. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Então, não precisamos fazer a letra D, né? Porque a gente sabe que essa C já está correta. Mas só para verificar, R interseção T. R interseção T seria todo esse triângulo que faz parte do retângulo. O que não ocorre porque a ponta do triângulo não está pintada de verde. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá, nossa quinta questão. Um conjunto A tem 3 elementos e um conjunto B tem 7. Determine, letra A, o número de subconjuntos de A e de B. Letra B, o número de elementos de A vezes B. Ok? Então, vamos aqui para o quadro. O conjunto A, ele diz que tem 3 elementos, certo? E o conjunto B tem 7 elementos. A gente viu na aula passada que se eu quero determinar o número de subconjunto, eu posso usar essa definiçãozinha aqui, ó, 2 elevado a n. Não é isso? Onde o meu n é o número de elementos. Como eu sei que meu conjunto A tem 3 elementos, então aqui é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. Então o meu conjunto A tem 8 subconjuntos. O meu conjunto B, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, 128. Então, nesse caso, eu tenho 128 subconjuntos. Por quê? Lembra na última aula que eu falei para vocês? Às vezes é mais complicado eu sair contando todos os elementos. Pelo simples fato que se eu tiver um conjunto com 10 elementos, seria 2 elevado a 10. Seria um número muito grande. E também seria desnecessário a gente estar contando todos os elementos. Essa ideia é legal quando a gente está começando a entender subconjuntos. Quando eu tenho um conjunto com 3, 4 elementos, a gente pode enumerar todos eles, colocando o conjunto vazio, né, que é chamado de impróprio, e o próprio conjunto, que é subconjunto dele mesmo. Então, nesse caso, gente, sempre lembre dessa definição, que 2 elevado a n,
onde o meu N nada mais é do que o número de elementos do conjunto. Dessa maneira, vocês conseguem determinar todos os subconjuntos sem precisar enumerar eles. Ok? Então, vamos para a letra B. A letra B, ele pergunta o produto entre os conjuntos A e B. Falei um pouco disso na aula passada, quando eu tenho um produto entre dois conjuntos. É justamente fazer a combinação desses elementos, onde a ordem dos elementos importa, porque eu vou ter lá um par ordenado, x e y, no meu plano cartesiano. Então, nesse caso, o produto deles nada mais é do que multiplicar realmente o número de elementos. No conjunto A, eu tenho 3 elementos, e no conjunto B, eu tenho 7. Então, eu tenho um total de 21 pares ordenados, ok? Nesse caso, a gente poderia também, em outro momento, estar discriminando todos esses elementos. Levando em consideração que eu trabalho aqui com o plano cartesiano, e as ordenadas é x e y, onde x é o primeiro elemento e y é o meu segundo elemento, e eu faço essa combinação entre o número de elementos, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá para a nossa sexta questão. Diz o seguinte: em uma pesquisa de opinião, eleitores foram perguntados se recordavam em quais candidatos a deputado federal e estadual havia votado nas últimas eleições, em um grupo de 2.018 eleitores entrevistados. Constatou-se que 1.492 eleitores recordavam para qual candidato a deputado federal havia votado. 1.278 eleitores recordavam para qual candidato a deputado estadual havia votado. 347 eleitores não recordavam nenhum dos candidatos em que havia votado. Letra A. Quantos desses eleitores entrevistados se recordavam de pelo menos um candidato, deputado estadual ou deputado federal, em que havia votado? E letra B. Quantos eleitores recordavam os dois candidatos, deputado federal e estadual, em que havia votado? E quantos recordavam apenas o candidato a deputado federal e apenas o candidato a deputado estadual em que havia votado? Coloque os resultados obtidos na seguinte tabela. Então, vamos lá. Primeiro passo, gente, vamos aqui para o quadro, é construir o nosso diagrama. Lembra que eu falei para vocês? O diagrama é muito importante na resolução desse tipo de questão. Então, vamos lá. O total de eleitores, 2018, deputado federal, 1.492, deputado estadual, 1.278, e não lembrem quem votaram, 347, certo? Então, vamos lá. Se não lembrem quem votaram, vamos botar aqui fora do diagrama, 347. Por quê? Porque eu quero saber agora só a galera que faz parte desses dois conjuntos, que são deputado federal e deputado estadual. Então, eu preciso fazer a conta 2018 menos 347, que vai dar um total de 1.671. Pronto, vamos guardar essa informaçãozinha aqui. Primeira coisa a fazer é sempre começar pela maior interseção. Como eu tenho dois conjuntos, a maior interseção vai ser essa do centro aí, entre o deputado estadual e deputado federal. A questão não me diz quantas pessoas votaram simultaneamente neles dois. Então, eu vou chamar de quê? De X. Então, eu chamo aqui de X. Então, quem votou nos deputados federal foi 1.492. Então, 1.492 menos a interseção, porque ela já foi contada. Quem votou nos deputados estadual? 1.278 menos a interseção, que já foi contado. Então, a soma de tudo isso tem que ser igual a quem? A 1.671, gente. Por que não 2018? Porque eu sei que 347 já está aqui fora. Fora dos conjuntos, mas faz parte de todo esse universo, porque eles também fazem parte da pesquisa. Então, vamos lá. 1.492 menos X, mais X, mais 2.278 menos X, tudo isso igual a 1.671. Cuidado, gente, porque muitos alunos, eles fazem o quê? Essa confusão. Eles pegam tudo isso e igualam a quem? A 2018. Mas vocês têm que analisar justamente essas pessoas que estão fora do conjunto, mas fazem parte do universo, porque eles fazem parte dessa pesquisa. Então, aqui, ó, menos X, cancelo com X, 1.492 mais 1.278,
2.770. Menos x igual a 1.671. Então, menos x vai ser igual a 1.671 menos 2.770. Então, menos x vai ser igual a 1.671 menos 2.270 menos 1.099. Nesse caso, a primeira variável está negativa, multiplico todo mundo por menos 1. Então, x é igual a 1.099. Certo? Se x é igual a 1.099, então vamos para cá. A interseção entre deputado federal e deputado estadual nada mais é do que 1.099. Então, significa dizer que 1.099 pessoas lembram dos dois deputados em que votaram. Quem votou no deputado federal será 1.492 menos a interseção, que vai dar quanto? 393. Então, aqui, ó, 393. Depois, para deputado estadual, 1.278 menos x. Só que x é quem? 1.099, que vai dar quanto? 179. Então, dessa maneira, eu acabei de preencher todas as minhas informações. Eu sei quantas pessoas lembram que votaram só no deputado federal, que representa 393. Quantas pessoas lembram que votaram só no deputado estadual? 1.179. E também as que votaram das duas pessoas, que é quem? 1.099. E por último, quem não lembra de nada, não é isso? Que representa 347. Agora vamos para as alternativas. O que é que a letra A pede? A letra A, ele pede que vocês... Quantos desses eleitores entrevistados se recordam de pelo menos um candidato, deputado estadual ou deputado federal em que havia votado? Então, gente, nesse caso, eu só preciso pegar o quê? O total, que é 2018, menos os que não lembram, que é 347. Quanto é que dá isso aqui? 2018 menos 347, 1.671. E a letra B, ele pede que vocês completem o quadro. Na letra B, ele pede que vocês completem o quadro para ambos, para deputado estadual e para deputado federal. Então, resumindo, para ambos, 1.099. Deputado estadual, 179. E deputado federal, 393. O que é que acontece aí? Toda vez que vocês tiverem essas questões de conjuntos, como é que vocês vão trabalhar? Primeiro a gente vai preencher tudo aqui, ó. A gente vai responder todas as indagações possíveis. Porque depois que eu preencher aqui o meu quadrozinho, o meu diagrama de Vênus, o que é que acontece? Eu posso ir para minhas alternativas, eu posso ir para os meus questionamentos, porque todas as respostas vão estar aqui. Quem lembra só de um, está aqui. Quem lembra de ambos? Quem não lembra de nenhum? Então está aqui. Então, dessa maneira, primeiro, complete o diagrama e em seguida vá para as alternativas, ok? Então, vamos lá para a nossa última questão. Vamos lá, para a nossa última questão. Sétima questão diz o seguinte. Uma pequena indústria detectou falhas em seus maquinários que afetaram a produção de algumas peças no tamanho e no peso. Para determinar o prejuízo decorrente dessas falhas, submeteu-se 180 peças produzidas a 2 testes. No teste de tamanho, 120 peças foram consideradas adequadas, foram consideradas adequadas no teste de peso. 80 peças foram consideradas adequadas. Apenas 40 peças foram consideradas perfeitas, isto é, aprovadas em ambos os testes. E as peças reprovadas em ambos os testes foram descartadas. Os resultados dos testes foram entregues a 4 alunos do curso de administração do Cefet Rio de Janeiro, para uma análise do fenômeno que afetou a produção. Cada aluno fez uma afirmação, conforme reproduzida a seguir. Aldo, das peças aprovadas em pelo menos um teste, apenas 20% são perfeitas. Baldo, o número de peças descartado corresponde a 20% do número de peças aprovadas em pelo menos um teste. Caldo, exatamente 12% das peças submetidas aos testes são perfeitas.
Daldo, aproximadamente 11% das peças submetidas aos testes foram descartadas. O aluno que fez a afirmação correta ganhou um estágio remunerado na indústria, no cargo de analista de produção. O aluno que ganhou o estágio foi. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos preencher o nosso diagrama. Eu sei o quê? De um total de 180 peças, no tamanho 120 foram aprovadas. Então significa dizer que 180 menos 120, 60 foram reprovadas. Então eu simbolizei pelo não, que é assim que foram reprovadas. 80 peças foram aprovadas no peso. Então, de 180, 100 não foram aprovadas. E 40 foram consideradas perfeitas, que são justamente as que passarem ambos os testes. Se for as que passarem ambos os testes, então 40 é quem? A nossa interseção. Então, vamos lá. Primeiro passo. Quantas peças foram aprovadas no tamanho, que eu chamei de A? Vai ser 120 menos 40. 120 menos 40, nesse caso, 80 peças foram aprovadas no tamanho. No peso, 80 peças foram aprovadas. Então, 80 menos 40, 40. Então, eu tenho o que agora? 80 foram aprovados no tamanho, 40 foram aprovados em ambos os testes e 40 foram aprovados no peso, que dá um total de 80 com 40, 160. De um total de peças que foram submetidas, 180. Então, significa dizer que 20 peças foram descartadas. Porque a questão diz o seguinte, se foram reprovadas nos dois testes, essa peça foi descartada. Então, um total de peças foram 20. Ok, acabamos de preencher o nosso diagrama. Agora, vamos para as nossas alternativas. Vamos lá. Letra A diz o seguinte, será se Aldo acertou? O que é que Aldo disse? Aldo, das peças aprovadas em pelo menos um teste, apenas 20% são perfeitas. Vamos lá, aqui para a letra A. Aprovado em pelo menos um teste. Qual foi o total de peças que foram aprovadas pelo menos em um teste? 160. 20% são perfeitas. Então, 20 sobre 100, não é isso? Representa a nossa porcentagem aí. Deixa eu escrever direitinho aí para vocês em casa compreender. Então, 20% do total das peças que foram aprovadas em pelo menos um. Pelo menos pode ser quem? Só no tamanho, só no peso ou em ambos os casos. Então, tudo isso vezes 160. Como eu disse para vocês, trabalhar com zero é a melhor coisa. Cancela aqui todo mundo. 2 vezes 16, 32. Ou como vocês podem ver na tela aí, eu posso multiplicar e depois dividir por 100. 32 peças foram consideradas perfeitas. Falso. Por quê? A gente sabe que quantas peças foram perfeitas? 40. Então, a letra A está errado ou falso. Letra B. O que é que diz a letra B aí? A letra B diz... Baldo, né? Foi que Baldo disse aí. O número de peças descartadas corresponde a 20% do número de peças aprovadas em pelo menos um teste. Gente, a gente acabou de ver que 20% das peças aprovadas em pelo menos um teste representa quantos? 32 peças. A gente não precisa fazer esse cálculo, porque ele está dizendo que 20%, então já sabe que esses 20% representam 32 peças. E a gente viu aqui no nosso diagramazinho aqui, ó, que quantas peças foram descartadas? 20. Então, nesse caso, a letra B está errada também. Certo? Letra C. O que é que diz a letra C aí? Letra C diz caldo. O que é que caldo diz para nós? Exatamente 12% das peças submetidas aos testes são perfeitas. Olha, presta atenção. 12% submetidas ao teste. Quantas peças foram submetidas ao teste? 180. Ele diz que desses 12% dessas peças são perfeitas. Então, eu vou ter aqui, ó, 12 sobre 100 vezes quanto? 180. Que vai ser a mesma coisa de 12 vezes 18 dividido por 10. Que vai dar aproximadamente 22 peças. Que vai dar 21,6. A gente sabe que não estamos trabalhando com pedaços da peça.
6 está mais próximo do número, então a gente faz o quê? Uma aproximação. Se fosse menor do que 5, a gente fazia o quê? O nosso truncamento. Lembra que a gente falou já sobre isso? Arredondar, truncar. Então, nesse caso, aproximadamente 22 peças. O que está errado também. Por quê? Porque eu sei que 40 peças foram perfeitas. Ok? Então, sobrou agora a letra D. Daldo, né? Se fosse no Enem, a gente já ia marcar e correr para o abraço. Porque nós não ia fazer a letra D. Se as outras três estão erradas, então a questão estava nula. Certo? Então, a gente marcava o próximo. Mas como estamos aqui ainda, temos esse tempinho aqui, a gente vai fazer a letra D. Daldo, aproximadamente 11% das peças submetidas ao teste foram descartadas. Quantas peças foram submetidas ao teste? Lembrando, ó, 180 foram submetidos. Então, letra D é 11 dividido por 100 vezes 180. Então, aqui é a mesma coisa, de 11 vezes 18 dividido por 10. Isso aqui vai dar aproximadamente 20. Porque vai dar 19,8, a gente vai arredondar, então a alternativa correta é a letra D. Então, nesse caso, questãozinha de conjunto, preenche o nosso diagrama, depois a gente vai para nossas alternativas. Ok, pessoal? Por hoje a gente encerra nossas resoluções e até o nosso próximo encontro e um forte abraço.